cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. É festa no céu, é festa no céu, é festa na terra, para exaltar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra, vamos adorar o nosso Rei e Senhor. Eu vejo a glória de Deus neste lugar, eu vejo o povo louvando sem parar, cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. A festa continua, é festa no céu, é festa na terra, para exaltar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra, vamos adorar o nosso Rei e Senhor. O louvor liberta nossa alma, é pura alegria que vem do céu. Venha estar com a gente nesta festa, você é convidado de Jesus. Eu vejo a glória de Deus neste lugar, eu vejo o povo louvando sem parar, eu vejo a glória de Deus neste lugar, eu vejo o povo louvando sem parar. Boa noite, galera PHN. Boa noite, galera PHN. Uma salva de palmas para vocês que hoje nos visitam aqui no nosso teatro, nosso auditório São Paulo. Quero agradecer a presença mais uma vez da banda aqui presente. Hoje dos teclados, ele, a lenda dos teclados da música católica, Biscuit, né? Valdo Márcio P, tá bom? E do lado dele, lá de Londrina, esse Maringá, perdão, lá de Maringá, no Paraná, ele, o moranguinho dos teclados, Diego Contiero, da cidade de São José dos Campos, no Baixo Everton, e de Espaziano, né? Como é que é? Américo Brasiliense. Ele fala que é de Araraquara, mas não é, porque é do lado ali, né? Américo Brasiliense, ele, Rogério de Prince. Essa é a banda, e uma alegria mais uma vez estar com vocês. E agora, para contar as vitórias que Deus já realizou na vida dele, e olha, não foi pouco não, viu, gente? Depois de ter vencido as drogas, foi de torcida organizada, bateu, apanhou, correu de polícia, correu da torcida, olha, enfrentou muita coisa, mas hoje, graças a Deus, está à frente de um trabalho maravilhoso, que visita as APACs, são sistemas diferenciados, né, de correção, a nível de presídio, também os presídios, as cadeias, as casas de recuperação. Hoje faz um trabalho fantástico. Eu quero chamar para nós aqui, lá da cidade de Sete Lagoas, em Minas Gerais, ele é fundador da comunidade Marca, né? Missão de Avivamento e Redenção, Comunidade Católica. Vem para cá, meu irmão, meu amigo, o Elbert de Paulo, o famoso Betinho.
Seja muito bem-vindo, Betinho. Obrigado, Dunga. É uma alegria muito grande estar aqui. Alegria muito grande. Eu queria que você começasse o programa já mandando um abraço para Sete Lagoas e para toda Minas Gerais, principalmente a sua cidade lá, que deve estar todo mundo, ou muita gente pelo menos, vendo você. Verdade, quero agradecer a presença dos meus irmãos que estão aqui, que vieram, tiveram a graça de estar aqui hoje, mas também muitos que gostariam de estar, mas por causa da circunstância, né, acabaram não podendo vir. Obrigado a você que agora nos assiste. Espero que esta noite seja uma noite diferenciada para todos nós, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir da maneira que Deus quer aqui. Maravilha. Bom, Betinho viveu muitas situações, assim, que perigo de vida, risco de morte, digamos assim, venceu as drogas, é uma história bacana, mas de um resgate maravilhoso de Deus. E eu tenho certeza que muita coisa que ele vai dizer para nós, você vai se identificar com muitas delas, tá bom? E antes de começar, quero dizer para você que semana que vem, quarta-feira à noite, já começa o nosso acampamento PHN, com a missa do Clube dos Evangelizadores com o Padre Roger Luiz, tá bom? Então, desde já, bem-vindo, você que está se preparando para vir para o nosso acampamento PHN com o tema Coragem, Valente, Guerreiro. Ao longo dos intervalos, dos 2 intervalos que nós teremos, com certeza a vinheta estará rolando aí do acampamento. Veja como é que é a expectativa de tudo isso, tá bom? Betinho, vamos começar a contar a sua história, meu irmão, que eu estava lendo, né, você mandou para nós seu testemunho, estava lendo lá, achei muito interessante, inclusive, como que Deus te alcançou. Mas você começa lá no seu testemunho dizendo que já muito cedo você já foi encaminhado ou caminhou para as drogas. Como é que foi esse seu início das drogas? E por que você, infelizmente, foi buscar droga? Na verdade, a minha infância, eu tive uma educação muito boa na Igreja Católica, né? Durante a infância, eu fui muito educado pelos meus pais dentro da igreja. Acontece que na adolescência, né, para a juventude, eu fiquei meio solto, né? E solto no mundo é um perigo muito grande. Quando você diz solto, assim, tipo assim, teu pai e tua mãe te liberou, não cobrava tanto, ou não tinha relacionamento que permitisse isso? Eu tinha uma vantagem, eu posso dizer, quando era criança, porque na minha infância eu era adulto. Eu fui uma criança adulta e muito cedo eu adquiri responsabilidade, né? Com 10 para 11 anos, eu já vendia chup-chup, que aqui tem outro nome. Geladinho? Né? Geladinho, né? Com 11 anos, eu já vendia nos campos de futebol. E ali mesmo eu já tinha o meu próprio dinheiro. E eu consegui a minha liberdade muito cedo por causa disso. Os meus pais confiaram muito em me soltar. Porém, naquela vida com cabeça de adolescente, de criança, eu fui me entregando muito cedo ao alcoolismo, né? Muito novo, eu já comecei a beber e, consequentemente, uma coisa vai puxando a outra, né? Isso falou uma coisa muito interessante, Betinho, e muitos pais, muitas vezes, não se atentam a isso. Veja que droga, porque o álcool é uma droga legalizada, né? Ou seja, você pode comprar na padaria, no supermercado, naquela vendinha, e apesar de existir uma proibição de não se vender droga para menores de 18 anos, álcool para menores de 18 anos, acho que eu nunca vi na minha vida um supermercado onde um de menor vai comprar cerveja e o caixa fala, não, você não pode comprar cerveja porque você é de menor. Existe a lei, mas ninguém cumpre. Existe a lei, mas ninguém cobra. Existe a lei, mas ninguém fiscaliza. E álcool é droga. E é droga pesada. Então, se você pai, você mãe, permite que livremente seu filho adolescente faça uso disso, veja a história do Betinho, porque então foi o álcool que começou a conduzir você. Exatamente. E hoje eu faço uma observação. No decorrer da vida, a gente vai prestando atenção nas coisas. Na sua época, né, a droga pesada era a maconha, não sei, né?
É difícil você encontrar cocaína, por exemplo. Exatamente. O cara chegava na maconha, ficava ali, já era uma coisa assim muito forte. Há poucos dias eu até conversava com o Charles, né, nosso irmão da comunidade Elião, e a gente falava sobre isso. Naquela ocasião, todo mundo tinha medo do maconheiro. Não, maconheiro é isso, aquilo, né? E parece, o tempo foi passando, depois veio a cocaína, a farinha, parece tornou-se a droga mais pesada, e a maconha foi ficando como que uma droga light, uma droga leve. O álcool, ele é uma droga muito pesada e que as pessoas não se atentam para isso. E consideram normal. Normal. E hoje, parece, né, para a sociedade que a farinha não é mais uma droga pesada, o crack é a droga do momento, e daqui uns dias, pelo que a gente percebe, o crack não vai ser mais aquela droga. Então, o inimigo ele é muito astuto, ele é muito sujo, e sorrateiramente ele vai nos atraindo e vai nos puxando, né, para uma vida perdida. Então, a partir daí, eu fui me entregando a essa vida desenfreada, e como eu disse, uma coisa vai puxando a outra. Então, ali já veio a prostituição, o adultério, uma vida desregrada, né? Quando você diz adultério, você já era casado? Não. Você tinha relação... se relaciona com mulheres casadas. Isso, exatamente. Ou seja, você causava o adultério na vida de alguém. E fornicação, porque também eu cheguei a viver uma vida amaziada, uma vida totalmente desregrada na área da sexualidade, né? Não me atentava a isso. Aos poucos, eu fui perdendo a condição de imagem e semelhança de Deus. Sem perceber, eu fui me tornando alguém desfigurado no meio de uma sociedade, dentro de casa, né? Até um certo tempo eu fui um bom exemplo, mas depois eu fui perdendo isso, essa condição, essa característica de exemplo dentro da casa. E ainda muito novo, como eu disse, eu comecei a trabalhar cedo. É interessante que mesmo trabalhando cedo, eu me perdi no caminho. Então eu tinha uma profissão na ocasião de açougueiro. E eu montei o meu próprio açougue ainda na fase de adolescência, né, completamente de forma desregrada. Eu fui montando o meu açougue ilicitamente, né, de forma ilícita, mas montei um açougue, mas também não cuidava. Aquela ocasião eu penso que eu deveria ali ter parado, refletido, me tornado um microempresário, cuidar da vida e tocar a vida com responsabilidade. Podia ser hoje um grande distribuidor de carnes. Verdade. Mas não soube aproveitar o momento. Não. Na verdade, o açougue tornou-se um ponto turístico para mim, onde eu ia para pegar o dinheiro, colocar no bolso, e aí, como eu disse, né, uma droga vai puxando a outra, e, consequentemente, um pecado vai atraindo outro. Eu me envolvi com torcida organizada, e eu costumo dizer, por onde eu passo, que ali foi a desgraça na minha vida. Porque a torcida organizada, você envolve com tudo e com todos. Então, viajando com torcida organizada, né, pelo Brasil afora, eu lembro que eu participei de muitos arrastões. Aprontávamos muito, em inúmeras viagens. Nós entrávamos em estabelecimentos comerciais, saqueávamos estabelecimentos comerciais. Eu lembro que nós marcávamos os sacodes, né, nos estádios ou nas ruas dos centros das cidades, em vários lugares, né, nos anéis dos estádios. A gente chamava, na ocasião, de sacodes, um encontro entre torcidas, até em dias fora de jogo. Eu lembro que eu fui em muitos jogos que nem eram o meu time, mas porque tem aquela coisa de torcidas irmãs, umas das outras, eu participava daquilo, só para participar daquela loucura toda, daquela perdição toda. Então, nessa vida desenfreada, nós entrávamos em shoppings para roubava dentro de loja, roubava das pessoas na rua, e muitas brigas, muitas batalhas ali entre torcidas, e por diversas vezes, Deus me livrou da morte no meio de torcida organizada. É bom você dizer isso, porque uma das vertentes do Gente do Bem, digamos assim, uma dos ramais do Gente do Bem, é inclusive promover um novo tempo dentro dos estádios de futebol. Veja, o Brasil progrediu muito
a nível de conceito, de espetáculo, de entretenimento, no que diz sentido a um jogo de futebol. Antigamente nós tínhamos os fossos, que eram verdadeiros rios que separava a arquibancada do campo de futebol, igual aqueles castelos medievais que tinha aquele rio que cercava, tinha até jacaré dentro. Então, imagina, para você impedir um torcedor de entrar no campo de futebol, você tinha um fosso cheio de água, onde se ele pulasse, se ele passasse, ele caía e morreria afogado até. Depois de um tempo, alambrados altos, com arames enrolados, para impedir também o acesso. Hoje nós estamos vendo jogos da Copa do Mundo com a torcida ali bem pertinho do campo e sem nada protegendo e ninguém está invadindo. Isso está ajudando numa outra concepção de espetáculo de futebol no Brasil. Isso é muito bom. É o brasileiro adquirindo cultura. É uma das coisas boas que a Copa do Mundo está trazendo para o futebol no Brasil. E nós também, do Gente do Bem, do PHN, queremos levar também uma nova consciência, onde nós possamos participar desses espetáculos de uma forma diferente, levando aquilo que é a torcida do bem. A torcida do bem. Hoje, graças a Deus, muitos jogadores de futebol, como o Elano, tá bom? O Ralf do Corinthians e tantos outros jogadores, eles também estão entendendo e divulgando isso no meio onde eles vivem. E você que é de torcida, que você que gosta de futebol, como eu amo futebol, gosto muito de futebol, e gosto de ir ao estádio. Mas que bom se nós pudéssemos reverter essa situação. As torcidas realmente fossem organizadas, e não se organizando para fazer violência, como é o caso quando você viveu isso. E era violenta a mesma coisa, então. É violento mesmo. Eu lembro num jogo entre Vasco e Cruzeiro. Não era nem o meu time, o Vasco, era no Mineirão. Eu fui participar desse jogo. Esse fato foi uma matéria internacional. E ali no encontro da torcida do Cruzeiro com a torcida do Vasco, né, e nós misturados ali com a torcida do Vasco, nós começamos a guerrear ali uns contra os outros, ainda no intervalo do jogo, do primeiro para o segundo tempo. E, de repente, um louco, um demente, joga uma bomba de lá e acerta um jovem que estava ao meu lado. E aquela bomba explodiu no peito dele e ali ele teve a morte instantânea. Foi naquele momento mesmo, quando os policiais chegaram para pegar ele, não tinha nem onde pegar de tanto sangue. E aquela bomba, eu vi, aquela bomba, ela passou muito perto de me acertar. Então, por diversas vezes, eu presenciei a morte de perto, justamente assim, né, numa vida no estádio de futebol, assistindo um jogo de futebol, que na verdade não era. A gente ia para o estádio muito cedo, para preparar um ambiente criminoso. A verdade era essa. A gente forjava uma maneira de entrar com bomba no estádio, né? Pulava o muro de estádio, ficava ali ainda muito cedo, tentando arrumar um jeito de encontrar uma forma de entrar. Então, ali você faz de tudo. Você suborna as pessoas, você aborda as pessoas, intimida e toma o que elas têm. Então, muito cedo ali, nos jogos, ia cedo e saía muito tarde. E quantos anos você tinha quando você se envolveu com tudo isso? Com torcida eu tinha para 14, para 15 anos. Muito cedo, né? Muito novo, né? Muito precoce para estar num ambiente tão nocivo. Muito novo, e fiquei uns 5 anos bem dentro da torcida mesmo. E na tua casa, Betinho? Porque, veja bem, 14 anos de idade, envolvido com drogas, envolvido com torcidas organizadas, já vivenciando situações e correndo o risco de perder a própria vida. Dentro da tua casa, como é que era o ambiente na tua casa, relacionamento pai, mãe, como é que isso se dava? Era bom. Entre a relação na minha casa familiar sempre foi muito boa. A nossa família, ela sempre foi uma família muito unida. Porém, cheguei num estágio que para muitas pessoas talvez eu fosse um caso sem solução, um caso perdido. Eu lembro que eu cheguei numa situação, Dunga, hoje eu olho a situação, eu olho para as famílias e parece normal isso, mas naquela ocasião não era. Está aqui a minha mãe, ela veio hoje,
E uma vez eu sumi, desapareci durante 4 dias. Hoje os filhos somem, os pais esperam, ele vai voltar. Aquilo foi uma loucura. Eu desapareci, né, fazendo de tudo, e voltei com a cara limpa. Quem que é sua mãe ali? E lavada. Levanta a mão, mamãe. Como é que é o nome dela? Ideir. A dona Ideir. Mostra a dona Ideir lá, porque que bom que a mãe veio aqui, né? E tá lá com o cabelinho branquinho já. Isso. A dona Ideir. Mostrou a dona Ideir, hein? Mostra para nós aí, para a gente poder vê-la. Porque é legal ver a mãe aí, dona. Dá um tchauzinho para a câmera, dona Ideir. Dá um tchauzinho aí. Faz assim com a mão para a turma ver a senhora aqui. Dá um tchau Isso. aí. Dá um tchau. Isso, muito bem. Tá aí. Essa mulher deve ter sofrido muito. 4 dias o filho sem dar notícias. Exatamente. E o curioso é que quando eu voltei, né, para casa, eu vi um monte de gente na porta da minha casa. Eu, cabeça vazia, pensei, aconteceu alguma coisa lá em casa? Tanto de gente, eu fiquei assustado. Será o que aconteceu, né? E quando eu cheguei lá, minha mãe não estava, e aí meu pai falou, vai atrás da sua mãe que ela está na delegacia atrás de você, esses dias todos, desesperada. Aí a ficha caiu, o povo estava ali porque eu tinha desaparecido, né? O bairro quase todo na porta da minha casa, e não tinha notícia. Uma total irresponsabilidade, né, de causar até mesmo, sei lá, um desespero tão grande de uma mãe que pode até vir a óbito, porque 4 dias Sim. sem ter notícia do filho. E minha mãe tinha ido em todos os órgãos. Quando eu cheguei lá na Polícia Civil, o delegado falou que ela já estava numa favela lá me procurando, e ele me prendeu ali, me chamou muito a atenção. Mas a minha mãe tinha ido no grupo anti-sequestro, já estava indo em IML, tudo quanto é lugar para tentar me encontrar. Então, muita irresponsabilidade. E, como eu disse, eu ia no açougue para pegar o dinheiro, colocar no bolso e sair gastando dissolutamente, desregradamente, sem responsabilidade nenhuma. E isso foi o suficiente para eu entrar, há mais de 20 anos atrás, numa dívida impagável. Uma dívida muito grande. Eu fiquei devendo muito dinheiro, porque eu não administrava o açougue. Eu deixava ele nas mãos dos outros e saía, né? Vivia a minha vida do jeito, e até posso dizer que até pior do que antes. Porque eu tinha algumas facilidades. Quando você tem um comércio, quando você é proprietário de alguma coisa que atrai os outros, então, muito fácil você faz amizades, né? Porque o mundo tem muito interesse. As pessoas lá fora são muito interesseiras, e isso aconteceu, era visível. Depois que eu nasci de novo, que eu parei para refletir a minha vida, eu vi o quanto as pessoas eram interesseiras, porque aproveitavam da situação. E ali foi o suficiente para eu entrar numa dívida impagável. Mas eu cheguei a ser um caso sem solução. Porém, se para muitas pessoas eu era um caso perdido, tinha alguém que me viu naquela situação e que achou que eu tinha jeito. E esse alguém é a minha própria mãe. Eita, essas mães que não desistem dos seus filhos, e a gente louva a Deus por isso. Então, você mãe que está aí me vendo e vendo também o Betinho, e você mãe que vê sempre o programa PHN, a gente sabe que as noites, né, na programação da Canção Nova, são noites muito ricas, programas que realmente trazem a você, como o programa do Padre Fábio de Mello, como o programa do professor Felipe Aquino, como também o do Márcio Mendes, e que vamos trabalhando temas, e no PHN você sempre vê um testemunho, e o testemunho faz com que você volte a acreditar que essa pessoa que você hoje se pré-ocupa, né? Você vive se pré-ocupando com ela, no verdadeiro sentido da palavra, suas coisas você faz pensando nela, porque ela não te faz mais sentir paz. Mas chega um momento que muitas pessoas desistem do filho, desistem do esposo, desistem da própria esposa,
desistem dos pais, porque não vêm resultados. Rezam e nada muda. E essas pessoas, quando chegam a dizer, vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Então, eu quero falar para você, não desista das pessoas que você ama. Talvez eles nem venham a se converter. Talvez, lá no final da vida, essa pessoa vai reconsiderar todo o amor que foi dispensado a ela. E talvez, nos últimos momentos, ela repense, peça perdão, e com isso, ela possa até ganhar o céu. Eu sei que é desgastante, eu sei que ouvir isso não deve ser fácil, porque eu não estou na tua pele, mas meu irmão, minha irmã, não desista da pessoa que você ama. Não desista da pessoa que você ama, porque a tua mãe não desistiu de você. Verdade, e ela conheceu a renovação carismática católica, e um dia minha mãe, me vendo naquela situação, ela usou uma palavra que eu nunca mais esqueci, ela disse assim, você está exagerado. Essa foi a palavra que ela usou. Você tem que parar com isso, você tem que sair dessa vida. E ela falou, você tem que ir à renovação carismática católica. Eu falo que isso é um dom que a minha mãe não sabia que ela tinha, um dom de ciência. Ela diagnosticou a minha enfermidade e sabia qual era o remédio certo que traria a cura para a minha enfermidade. O interessante é que minha mãe conheceu a renovação carismática, mas ela mesmo não ia e não participava do movimento. Mas ela, me vendo naquela situação, ela identificou que ali estaria o remédio, talvez, para mim. E ela falou, você tem que ir. Eu falei para ela, não quero, não tinha motivação nenhuma. Eu não nasci para isso, eu não quero isso. E ela ficou insistindo e um dia eu fui. Eu fui ao grupo de oração, pela primeira vez, numa terça-feira. Eu falo que eu entrei na igreja, língua de aço, boca de ferro, queixo de concreto. Igual uma estátua, não abria a boca para nada, não falava nada, não sentia nada. E confesso que a primeira vez que eu fui num grupo de oração da Renovação Carismática, eu fiquei completamente decepcionado. Depois de muitos anos, eu volto na igreja católica e eu vejo a igreja ali, as pessoas dançando, batendo palma, levantando as mãos, louvando a Deus em voz alta. E aquilo ali foi me chocando, eu fui ficando surpreso. E a cada situação que acontecia ali, eu ficava espantado. Você estranhou tudo, né? Estranhei. Ficou anos sem voltar à igreja, quando voltou, viu uma igreja viva. Viva. Mas você não estava acostumado com aquilo. Não. E o interessante é que, a princípio, eu comecei a querer identificar o que é essa tal de carismática. E eu, filosofando ali, eu pensei assim, vem da palavra, da origem carisma, já entendi isso. Misturaram protestante com católico no lugar só. A minha primeira percepção que eu tive foi essa. Depois, a oração em língua, que eu nunca tinha escutado na minha vida, para mim ali era... Bom, segura um pouquinho aí, Betinho, porque talvez isso tenha acontecido também com você, comigo. Depois de muitos anos sem viver o ambiente de igreja, talvez você tenha deixado de frequentar a igreja há 10 anos atrás. 20 anos atrás, 30 anos atrás, e você nem sabe o que está acontecendo. Talvez você não saiba o que está rolando. E de repente você, depois de tantos anos, volta para a igreja, como alguém que tivesse sido preso durante 30 anos, num presídio, e de repente sai na rua, mas não tinha celular na minha época, não tinha televisão de LCD, de LED, o que é isso? Eu estava acostumado com aquelas Telefunken, e você não está acostumado. E de repente você se espanta. E é verdade. Muito tempo sem rezar. Quando a gente volta, a gente estranha. Mas você não pode, por essa estranheza, dizer, não volto mais. Porque o Betinho, a primeira vez ele estranhou, mas depois ele voltou. Mas ele vai contar para nós isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. Me dá um mi, por favor. Isso. Essa música estará também no próximo DVD que nós vamos gravar no dia 19, aqui no acampamento PHN, tá bom? Chama-se Te Encontrei. Anota aí o nosso Facebook para você ver essas fotos que nós estamos aqui, ó.
estão sendo tiradas, já estão sendo postadas. facebook.com/PHN Oficial. Tá aqui, ó, na sua telinha, anota aí. facebook.com/PHN Oficial. Curte lá tudo que tá rolando aqui no programa, tá bom? Os seus erros esqueci. Os seus erros esqueci. Seus pecados assumi. Por você intercedi. Suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão. Assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Os seus erros esqueci. Seus pecados assumi. Por você eu intercedi. Eu suei sangue, quis desistir. Por você me fiz ladrão. Assaltante me tornei. No inferno eu cheguei, mas enfim eu te encontrei. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não, tá legal? Eu te encontrei. Vamos lá, galera. Voltando com mais PHN pra você. O que te prende, o que te impede de escutar, o que te cega, o que te leva a se calar. Você tentou com suas forças caminhar, mas concluiu viver sem ter Jesus não dá. Socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em suas mãos, Senhor, entrego a minha vida, e sobre mim, Senhor, derrama o seu Espírito. Beleza? Quero mandar um abraço para Barretos, porque eu estou recebendo uma visita muito especial na minha casa, que é da minha queridinha Beatriz, que está aqui juntinho da tia Neia lá, do tio Dunga e da Valerinha, sua mamãe. Tudo bem, gente? Beleza pura? Bom, como a gente estava conversando, você, quando vê um testemunho aqui no programa PHN, você também fica curioso de saber como que aconteceu a conversão. E a conversão de cada um de nós, muitas vezes, depende da ajuda de quem está do nosso lado, perseverando por nós. Durante um tempo, nós que estávamos no pecado, no vício, no engano, nas trevas, nós não conseguíamos ver onde nós tínhamos que caminhar. Aí a mãe, o pai, a esposa, o filho, eles vão nos ajudando a encontrar esse caminho. E é o que nós vamos ver daqui a pouquinho na vida do Betinho, como é que isso aconteceu. Mas antes, vamos para o quadro Vamos que Vamos, com o nosso querido Peter de Laura. Roda aí. Gol, yes, gol! Gol, yes, gol! Vamos que vamos! Começamos mais uma vez aqui no Vamos que Vamos, esse quadro que já virou um clássico na televisão brasileira. Que beleza, né? Que beleza que você está aqui com a gente. Que beleza que muitas pessoas têm mandado aqui recados para nós, agradecendo a esse momento aqui, porque realmente é um quadro que está fazendo a alegria da galera. O pessoal está se alegrando e que bom. O objetivo é realmente esse. Graças a Deus que
que você está se alegrando com as nossas peripécias, tá certo? Então, que bom. Peripécia vai falar um pouco usada, né? Mas é isso aí, é o momento da gente ser nós, entendeu? Você tá pensando assim, Peter, ele tá fazendo bem esse papel. Não, o papel já tá feito, o papel é esse aqui, ó. Esse aqui é o papel. Ó, o Peter é o Peter, entendeu? O Peter sou eu, prazer. Então vamos começar? Hoje nós temos uma pergunta aqui maravilhosa. Pergunta: são também nossos irmãos e irmãs, os cristãos não católicos? Eu quero pedir licença para todas as pessoas que acompanham o programa PHN e eu quero falar exclusivamente com o público evangélico que eu sei que acompanha a Rede Canção Nova de Comunicação. Nós temos uma mesma luta, que é a luta pela santidade, e isso você vai concordar porque nós estamos lutando pela santidade. Você também traz algo que nós também temos e precisamos exercitar e colocar para agir dentro de nós todos os dias, que é o Espírito Santo. Saiba, podemos ter até pontos diferentes nas nossas doutrinas, mas a nossa luta é a mesma. Imagina você que você tá andando na rua num sol muito grande e aparece uma pessoa que você talvez não convive com ela, você não vive com ela, mas ela pega e oferece alguma coisa gelada para você tomar, para suportar aquele sol. É isso. A nossa luta é isso daí. A nossa luta, ela é constante e é dura. Se a gente não estiver junto, vai ser mais difícil. Agora eu quero dar um recado para os meus irmãos católicos. O nosso respeito, ele precisa estar até nas pessoas que estão fora de uma doutrina, uma vez totalmente afastadas de Deus. Essas pessoas, elas merecem já o nosso respeito, por mais que a gente não aceite o pecado delas. Agora imagina uma pessoa que está lutando junto com a gente, que tem as mesmas lutas que nós, que tem o desejo de santidade, e nós não podemos ficar brigando entre nós. Somos cristãos. Nós precisamos tomar muito cuidado com as coisas que às vezes nós cristãos e evangélicos acabamos vivendo. Porque o mundo lá fora precisa muito mais do Deus que nós trazemos do que das diferenças que nos afastam. Isso, você pode estar pensando assim, o Peter está falando da boca dele, mas não é. Eu faço questão de pegar mais uma vez aqui o YouCat, que é o livro que a gente sempre lê aqui, que é o Catecismo da Igreja Católica. Está na página 81, o número é o 130. Todos os batizados pertencem à Igreja de Jesus Cristo. Portanto, também os batizados que se acham separados de tal comunhão da Igreja Católica são com razão chamados cristãos e são, assim, nossas irmãs e irmãos. As divisões da única Igreja de Cristo acontecem por causa das adulterações do ensinamento de Cristo, erros humanos e escasso espírito de reconciliação. O problema é nosso. Na maioria das vezes, por parte dos representantes de ambos os lados. Gente, isso aqui é a palavra da igreja, tá? Isso aqui é a palavra da igreja. Os cristãos atuais não têm nenhuma culpa dos cismas históricos da igreja. Olha que lindo. Não tem culpa de diferenças do passado. O Espírito Santo age também nas comunidades eclesiais separadas da Igreja Católica, em benefício da salvação das pessoas. Entendeu? Então, olha, o mais importante é o povo que precisa de Deus. As nossas diferenças do passado é conflito nosso. Entende? O povo lá fora não precisa disso. O povo lá fora precisa do Deus que nós trazemos dentro do nosso coração. O mais importante é a gente se unir e levar Deus. A nossa luta é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo que age em nós, age nos irmãos evangélicos também, tá certo? A igreja é a sua casa, e a sua casa também. Estou falando para você, irmão evangélico. A igreja é a sua casa, a igreja católica é também a sua casa. Nunca se esqueça disso. Go, yes, go! Go, yes, go! Vamos que vamos! Valeu, Peter, é isso mesmo. E eu mando aqui um abraço a todos os nossos queridos irmãos evangélicos que também acompanham o nosso trabalho, que acompanham o meu trabalho. Eu sou parado muitas vezes em aeroportos, rodoviárias, em lugares públicos, onde eu me encontro com irmãos e irmãs de outros segmentos, de outras igrejas, e que sentam de uma maneira muito bacana, muito feliz, elogiam o nosso trabalho, falam também do trabalho que realizam. Eu fico também assim, muito feliz de ver o trabalho que eles realizam lá. Então, isso é muito saudável, isso é testemunho. Então, um grande abraço a todos vocês. E eu quero deixar também registrado,
Se algum líder religioso de qualquer igreja usa um microfone para pregar divisão, para dizer que a outra religião não presta, é errada, então essa pessoa não merece reconhecimento e nem respeito. Essa pessoa não merece respeito, tá? Porque nós somos irmãos, nós devemos promover a unidade, preservar as diferenças, respeitar as diferenças, entender que se essa pessoa nasceu em determinado berço, outra em outro determinado berço, nós temos que conviver, isso é importante, isso é maravilhoso, isso é lindo. Agora, pregar divisão, a pessoa que prega divisão não merece consideração. Mas como, graças a Deus, nós estamos em outra época, em outro tempo, outra cabeça, nós estamos, digamos assim, evoluídos nessa linha de pensamento. Então, eu quero mandar um grande abraço e dizer, rezem por nós. E nós rezaremos por vocês. E um dia no céu estaremos todos juntos. E vai ser uma festa maravilhosa. Tá bom? Até esse dia chegar, vamos lutar aqui embaixo, aqui na terra, para essa unidade acontecer. Valeu. Vamos continuar aqui. Bom, eu gosto de falar da conversão. Esse período, esse momento, aliás, do testemunho é muito bonito, porque a gente vai perceber como que se deu o seu encontro pessoal com Deus. Você já disse que a primeira vez que você foi, você não voltou muito feliz, não. Você achou até meio estranho. Mas e daí, parou nisso ou você continuou? Não, aí eu continuei naquela vida perdida, né? De mal a pior. E, como eu disse, eu fiquei devendo muito dinheiro. E lembro que uma pessoa, eu devia a ela mais, era quem eu mais devia. Na ocasião, eu devia quase R$8.000 a essa pessoa. E essa pessoa começou a fazer muita pressão. Lembro um dia, eu morava no fundo da minha casa, uma casa que pertence à minha madrinha. Eu morava ali e essa pessoa foi lá com mais duas outras pessoas e levaram um monte de objetos meus, objetos pessoais, me renderam e levaram, porque eu devia muito dinheiro para ele. E em um momento ele começou a me fazer muita pressão e um dia ele me ligou, falou para mim, vem aqui agora, porque é melhor você vir até mim do que eu ir até você. E como eu sabia que era melhor eu ir até ele, eu peguei um amigo meu, um guarda-roupa, e levei comigo. Falei, vamos lá, porque a coisa não está muito fácil lá, não. E fomos, cheguei lá, toquei o interfone, e quando eu toquei o interfone, veio um outro abençoado me atender, falou, entre. Quando ele abriu o portão, eu entrei. No que eu entrei, eu chamei meu amigo e ele disse, não, você entra e ele fica. Fechou o portão com meu amigo na rua e eu lá dentro. Não adiantou nada eu levar ele, mandou eu subir uma escada, eu subi, bater numa porta lá em cima, eu bati. E o outro falou, entra, eu abri a porta devagarzinho, ele estava sentado numa cadeira diante de uma mesa e pediu que eu assentasse naquela cadeira de frente para ele. E quando eu assentei, ele estava com o semblante muito fechado, com poucas palavras, ele olhou nos meus olhos e disse, olha, eu cansei de ser enrolado por você, cansei de te cobrar, cansei de te dar oportunidade. E eu vou fazer com você o seguinte, eu vou te dar 15 dias para você se virar e me pagar o que você me deve em dinheiro. Se em 15 dias você não me pagar o que você me deve em dinheiro, no 16º dia eu te acho até no inferno, mas que eu te mato, eu te mato. Eu lembro que ele abriu uma gaveta, sacou um revólver calibre 38 e bateu na mesa. Aquilo foi o suficiente para eu bambear as pernas mais ainda, ficar mais branco que uma folha de papel ofício. Engoli seco e pensei assim, morri. Porque eu sabia com que eu estava me dando. E tomei uma decisão, saí dali revoltado com a vida. Falei, quer saber de uma coisa? Minha vida já está uma desgraça mesmo, eu não quero saber dessa vida não. Naquele dia, eu lancei essa maldição sobre a minha vida e falei, eu vou suicidar. Porém, eu tinha o desejo de suicidar, mas não tinha coragem. E aí o que eu fiz? Enfiei a cara nas drogas, né? Comecei a buscar ali uma coragem para poder tirar a minha própria vida. Uma vida difícil, né? Enfim, eu fui ficando ruim, que eu desmaiei naquele dia. Eu não suicidei. Acordei no outro dia mais revoltado ainda. Saber de uma coisa? Se abençoado sai ameaçando e matando quem ele quer,
Ele falou que vai me achar no inferno, então ele vai ter que me achar no inferno. Lembrei de uma roça brava que um amigo meu tinha, né, um interior, e eu combinei com esse amigo meu de eu ficar lá uns dias até aquilo tudo passar. Só que eu lembrei que eu estava sem dinheiro, eu não tinha como sustentar meus vícios ou a minha vida, pelo menos de início ali. Mas eu tinha também um fundo de maquinário de açougue, porque eu quebrei, fechei o açougue, né? E o maquinário ficou lá dentro. Então eu lembrei desse maquinário, falei, eu vou vender o maquinário, pegar o dinheiro e pelo menos sustentar os meus vícios ali por enquanto. E assim eu fiz. Comecei a anunciar o maquinário, divulga para um, anuncia para outro, divulga aqui, ninguém me compra, os dias iam passando. Eu lembro que era uma terça-feira de novo, eu estava dormindo, quando ainda dormindo, uma voz me acordou gritando nos meus ouvidos, falando, vai na igreja hoje. Mas ali eu acordei, olhei para um lado, olhei para o outro, não vi ninguém. Cheguei à conclusão, eu estava sonhando. Mas uma voz muito nítida. Acordei, fui fazer as minhas coisas. E aí, quando eu menos esperava, ainda pela manhã, a voz veio de novo, nítida. Vai na igreja hoje. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, e não via ninguém. E foi me dando uma aflição. Eu tinha certeza que eu escutava uma voz. Eu pensei assim, ou eu estou ficando louco, ou as drogas já estão comendo meus neurônios, porque eu estou ouvindo voz. Então eu comecei ali a brigar com aquela voz, falando, não vou na igreja, eu não nasci para isso, eu não quero saber disso, a minha vida é outra coisa. E o dia inteiro, à tarde, aquela voz, vai no grupo de oração, vai na igreja, vai no grupo de oração. Na terça-feira. Quero só lembrar você que está em casa que a terça-feira é dedicada ao anjo da guarda. Então, muitas das coisas que a gente, de uma maneira assim muito espiritual, falando, que a gente escuta, que a gente sente, intui, é o próprio anjo da guarda também conduzindo você. Afinal de contas, nós rezamos isso. Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E o começo da oração, Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, aí vem então, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. E uma terça-feira não é coincidência, não. Não, foi tudo, era Deus preparando ali. Então, à tarde, a mesma coisa, aquela voz me instigando, e à noite eu cheguei em casa, não tinha ninguém, e eu sem saber o que ia fazer, a voz veio de novo, vai na igreja, eu não vou, vai na igreja. Naquela hora aconteceu algo comigo que eu sei que já aconteceu com muitas pessoas. Aquela hora me deu uma dor, bateu em mim uma angústia, um sofrimento, uma ânsia, um cheiro de morte, um medo, um pavor muito grande se apoderou de mim ali. E eu comecei a tremer, ficar trêmulo do nada. Eu sentia um cheiro de morte. Parecia que algo ruim estava para acontecer. E eu cheguei a uma conclusão, tem alguém morrendo agora e eu acho que esse alguém sou eu. Só que eu falei, eu não vou morrer aqui em casa sozinho, eu vou para a igreja. E fui para a igreja. Cheguei lá, entrei no grupo do mesmo jeito que da outra vez, não sentia nada, um grupo de oração, frio. O grupo não acontecia nada, parecia que a noite estava muito ruim. O ministério nada, quem conduzia lá não desenvolvia, nada me impressionava ali. Eu tomei uma decisão de ir embora, algo muito curioso. Quando eu virei para trás para ir embora, tinha duas irmãs na porta de saída da igreja, na porta de acolhida. E quando eu olhei para trás, que vi aquelas irmãs ali, eu pensei assim, se eu for passar ali, elas vão querer orar para mim, vão perguntar por que eu estou indo embora, e como eu estou percebendo que esse povo aqui é meio louco, é perigoso elas quererem ir na minha casa ainda. E como eu estou querendo evitar constrangimento, eu vou esperar elas saírem dali, ou ao menos fechar os olhos. Eu já estava no último banco. Quando elas fechassem os olhos, eu passava correndo. Literalmente, elas me prenderam na igreja. Eu não conseguia sair e ficava olhando o tempo todo. A unção estava na alta, a graça acontecendo, mas eu não conseguia absorver aquilo porque eu estava preocupado com as irmãs, querendo sair. E chegou um momento que eu olhava tanto que elas me marcaram. Quando eu olhava, elas já estavam com os olhos fixos em mim. Literalmente, elas me prenderam ali. E
daí, quando eu pensava que nada ia acontecer, um senhor careca, calvo, né, quase não tinha cabelo mais na cabeça, pega o microfone e começa a ministrar lá. E fala daqui, fala dali, e eu, nossa, não sinto nada, não acontece nada, não vai. E de repente aquele senhor vira no microfone e diz: tem alguém no meio de nós que está sofrendo uma perseguição muito grande na área financeira. Aquela hora, alguma coisa está acontecendo. Eu cheguei a uma conclusão ali, interessante. Tem alguém aqui que está sofrendo a mesma coisa que eu. Eu nunca achava que ele estava falando comigo. E ali ele continuou, esse senhor chama José Roberto, ele continuou ministrando, quando de repente ele disse assim, para você saber que é com você mesmo. Hoje, desde o momento em que você acordou, o Espírito Santo te acordou gritando aos seus ouvidos, falando para você vir ao grupo de oração. E você brigava, relutava com ele, falava que não viria. O dia inteiro o Espírito Santo insistia para que você viesse, você dizia que não viria. À tarde, à noite, o Espírito Santo gritava aos seus ouvidos, mas você insistia para ele, dizendo que não viria. Na última hora você acabou vindo até por medo. Quando ele disse isso, foi como se explodisse uma bomba no meu peito. Aqui eu abro um parêntese. Até ali o grupo de oração estava ruim, mas de repente o grupo de oração ficou muito bom. Eu falo que não existe um grande pregador. Não existe um grande ministério de música, um grande ministério sacerdotal, um grande ministério de colibertação, não existe. O ministro ali, o condutor da oração era o mesmo, o careca era o mesmo, o José Roberto era o mesmo. O que mudou ali foi um coração que estava fechado. Quando ele falou de algo que mexeu comigo, eu abri o coração, o grupo ficou bom. O ministério que estava ruim, eu esqueci do ministério. E ali eu comecei a dar ouvidos àquilo que o José Roberto falava. E ele já emendou na oração falando assim, para você saber que é com você mesmo, você está sendo até ameaçado de morte, mas não preocupa não. Jesus está revelando que você não vai morrer agora. E aquilo, Dunga, foi me enchendo. Eu fui identificando aquela voz que saía dos lábios de José Roberto, muito parecido com aquela voz que tinha me acordado aquele dia. Eu fui identificando aquela voz como sendo uma voz muito parecida com aquela voz que gritava comigo aquele dia. E tudo que ele falava eu fui absorvendo. Então eu comecei a juntar as coisas e percebi que as coisas que o José Roberto falava estavam diretamente relacionadas à minha realidade ali naquela noite. Agora, foi uma conversão que estava começando a acontecer a partir de uma encrenca que ele tinha entrado. Guarda isso, porque às vezes as encrencas que nós entramos, por não termos discernimento nas coisas que montamos, que fazemos, que combinamos, nos coloca em situações muito difíceis. E às vezes a cura, ou a libertação, ou a conversão, está totalmente vinculada a um livramento, a uma intervenção de Deus para nos tirar daquele embrolho todo. Ou seja, você estava sendo visitado por Deus, porque a encrenca era muito grande. Deixa eu antecipar, porque nós temos 10 minutos para esse final desse bloco. Bom, aquela noite acabou, terminou aquela noite. E daí? E aquele problema lá atrás? Então, eu lembro que ali, é importante eu falar isso, o José Roberto fez um gesto muito bonito. Ele pediu que toda a igreja se ajoelhasse. Até ali eu estava muito frio, mas naquela hora eu já me ajoelhei aquebrantado. As lágrimas imediatamente ganharam o meu rosto e começou a passar um filme na minha cabeça, da minha vida que eu levava até ali. Foi me vindo aquelas cenas que eu vivenciei até ali, do que eu estava fazendo comigo. Eu voltei lá na minha infância, daquela criança que era modelo, depois que foi perdendo aquela característica de imagem e semelhança de Deus, e ali e ele dizia, para você saber que é com você mesmo, você está sendo até ameaçado de morte. Ele repetiu isso várias vezes, mas não preocupa não, você não vai morrer agora. E uma última palavra que eu lembro que ele disse, olha, hoje não é nem a primeira vez que você está vindo. Esta noite você voltou, mas você voltou porque esta noite é uma noite de divisor de águas na tua vida. A igreja toda de joelhos. E eu tinha certeza que Deus estava falando comigo ali. Ali eu falo que eu me ajoelhei um jovem drogado, eu me ajoelhei um jovem ladrão, eu me ajoelhei um jovem prostituto, um jovem perdido. E quando eu levantei outro.
completamente transformado pelo Amém. Espírito Santo de Deus. Amém. Ali eu fui batizado com o fogo do Espírito Santo. Eu senti muita sede de Deus. E isso era numa terça. Na quarta eu fui em outro grupo, em outra igreja. Na quinta em outro, na sexta em outro. No sábado eu não achei grupo em lugar nenhum, não encontrava. Liguei praticamente na arquidiocese inteira de Belo Horizonte. Porque eu pertencia à arquidiocese de Belo Horizonte, Contagem. Sou natural ali. Então liguei e encontrei uma vigília. Não sabia o que era uma vigília, mas participei numa paróquia que se chama Virgem dos Pobres, no bairro Jardim Laguna, e participei ali daquela vigília. Foi maravilhoso para mim. Enfim, chegou o dia de acertar a dívida com o homem. Eu falo que aquela semana inteira foi aonde aconteceu o PHN na minha vida. Onde eu passo para contar o meu testemunho, eu enfatizo esse ponto. Por que eu fiquei participando dos grupos de orações todos os dias? 2 motivos. Primeiro, que José Roberto havia dito que Jesus ia pagar toda a minha dívida. Eu pensei, eu vou rezar, porque o dinheiro vai vir. Já tinha pago na cruz, agora ia pagar a dívida que você estava devendo. Eu achava que isso ia acontecer, sinceramente. E quando... um motivo era esse. Eu pensava que o dinheiro ia vir. E o segundo era, quando ia dando lá para 5, 6 horas da tarde, quem já viveu essa vida vai entender. O meu coração ia disparando. A ansiedade, aquela fissura de me encontrar com os amigos para me drogar e fazer o que não devia, né? E o coração dispara, aquela loucura. Mas eu sabia que se eu fosse para a igreja naquele dia, eu não ia encontrar com os meus amigos, eu ia vencer mais um dia. Então, cada dia eu fui matando um leão. Eu fui vivendo o meu dia a dia naquela semana, até culminar no dia de encontrar com esse homem. E o dinheiro não veio, mas veio algo muito melhor, que eu falo que não é algo, é alguém. Eu estava cheio do Espírito Santo, muito cheio de Deus. Fui sozinho, já sabia o endereço, qual que era a minha cadeira, né? Puxei minha cadeira, sentei ali, olhei nos olhos dele e simplesmente eu falo que eu fui ali pronto para morrer. Eu não preparei nada, eu não estava preparado para nada, eu não ensaiei nada que eu ia falar para ele. Eu fui ali pronto para morrer, eu estava com muita sede de Deus. Numa semana, Deus fez muita coisa na minha vida. E ali eu cheguei, olhei nos olhos dele e disse para ele, querido, eu não tenho dinheiro para te pagar. E quando eu falei isso, eu vou fazer um gesto aqui, porque eu fiz isso. Eu tomei essa atitude, eu fiz isso. Eu travei os meus olhos, porque eu não queria nem ver. Passou alguns minutos, ele não fez nada, eu abri os olhos, ele me fez uma pergunta, você não tem dinheiro para me pagar, o que é que você veio fazer aqui então? E eu fui ficando tenso, mais nervoso, e disse para ele, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas alguém falou para mim que vai te pagar tudo. Ele perguntou, quem? Eu olhei nos olhos dele e disse, Jesus. Ele fechou o semblante mais ainda, colocou a mão na gaveta e disse, você está brincando comigo e está achando que eu sou moleque? Eu levantei o meu dedo e disse para ele, eu não estou brincando com você, muito menos achando que você é moleque. Acontece que eu passei a semana inteira tentando vender meu maquinário para fugir. Mas no meio do caminho, Jesus entrou na minha vida, falou para mim não fazer isso, que Ele vai dar um jeito na minha vida, vai pagar toda a minha dívida. E eu tomei uma decisão que eu quero mudar de vida. E aí ele falou, o que você quer dizer com isso? Eu falei, olha, eu tenho 3 opções para você. Primeira, eu tenho um maquinário que eu posso te dar para bater na dívida. Há 15 dias atrás, ele havia me dito que não queria troca, que não queria barganha, que ele queria dinheiro. Segundo, essa ele não ia querer mesmo, mas eu tinha essa opção para ele. Eu vou te pedir para esperar eu vender o maquinário e te passar o dinheiro. E terceiro, que é a que eu prefiro, foi a primeira pregação que eu fiz. Eu escutei na vigília e preguei para ele. Filipenses 1:21. Eu não sei se eu prefiro viver ou se eu prefiro morrer, porque o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho. Faça o que quiseres, querido, porque eu quero é o céu. Nesta hora, ele perguntou, quanto vale seu maquinário? Eu falei para ele, vale R$5.000.
Ele falou, onde está? Levei ele olhou e avaliou em 3. Aí eu coloquei outra condição para ele. Eu deixo você levar por 3, porque nessa hora a coisa muda. Por pior que seja o problema, Dunga, eu costumo dizer que problema todo mundo tem. E os nossos problemas são sempre os mesmos, né? Tanto do ímpio quanto aquele que serve a Deus, os problemas são sempre os mesmos. Por pior que seja o problema, quando você está na presença de Deus, quando você está entregue a Ele, o problema é nada. Então eu que passei a colocar condições para ele, eu deixo você levar por 3.000 com uma condição, desde que você aceite eu trabalhar para te pagar do jeito que eu puder. E aí, enfim, ele aceitou, e eu fui trabalhar. Olha o que Deus fez comigo. Deus me colocou de funcionário, empregado do meu maior concorrente. Deus foi me quebrando ali. Ali, eu comecei um processo de conversão verdadeiro. Deus foi quebrando toda aquela vaidade, todo aquele orgulho, e fui pagando todas as dívidas. Muitos milagres foram acontecendo na minha vida. Enfim, eu paguei ele tudo. Eu lembro que eu fiquei devendo ele R$5.000. E passava mês, que ele esperava o mês inteiro para receber. E chegava lá, eu dava ele R$20. Imagina alguém te devendo R$5.000, esperar um mês, você dá ele R$20. Por que eu fazia isso? Porque todas as pessoas que eu estava devendo descobriram que eu estava pagando. Então todo mundo começou a me pressionar, e eu fragmentava o meu salário para pagar todo mundo. E fui pagando um, pagando outro, e não sobrava nada, eu dava ele R$20, mas eu dava ele, eu era fiel a ele. E eu queria santidade a todo custo. Eu não queria carregar aquilo para a minha vida. Enfim, graças a Deus, hoje eu tenho a graça de estar aqui para dizer para você, para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, que Jesus pagou toda a minha dívida do passado. Muito mais que isso. Ele me libertou de uma vida desgraçada, perdida. Muito mais que isso. Hoje eu sou um testemunho vivo de que Ele é um Deus real e um Deus presente. Amém. Graças Pode a aplaudir o pessoal que está junto com você aí. Eu sei que você que está em casa também está aplaudindo isso. E eu já tinha lido, né, o testemunho do Betinho, quando ele mandou para nós. Mas eu deixei bem livre para que ele chegasse nesse ponto. Porque veja o que Deus fez. Deus pagou a dívida dele? Claro que sim. Já pagou uma vez na cruz, toda a dívida. Mas as novas dívidas que nós fazemos, Deus também paga. Mas o dinheiro não apareceu do nada. E nem a pessoa perdoou a dívida. Ele trabalhou e pagou. Muitas vezes o Senhor faz coisas extraordinárias no ordinário da nossa vida. Hoje, graças a Deus, o Betinho é uma pessoa que, uma vez resgatada pela Renovação Carismática Católica, é também um carismático, né? Está à frente de uma comunidade maravilhosa, e que nós vamos falar sobre isso no terceiro bloco. De resgatado, de convertido, agora um instrumento na mão de Deus. Isso pode acontecer com você também. Eu não sei o problema que você está enfrentando, administrando, fugindo. Eu só sei de uma coisa: quando nós estamos longe de Deus, toda a nossa linha de raciocínio é errada. Ela nos leva a situações complicadas, porque nós fomos nos enrolando. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes. Ela penetra até atingir a alma, separando pensamentos de sentimentos, articulações de medula, fazendo um discernimento minucioso dentro de nós e dando clareza nas coisas. Quando o bem e o mal estão misturados, você não consegue separá-los. Mas quando eles estão discernidos, separados, você consegue escolher entre o bem e o mal.
Muitas das intervenções de Deus na nossa vida é isso. Talvez você não esteja conseguindo escolher, porque o bem e o mal estão misturados à sua frente. Talvez você que é pai de família não esteja conseguindo discernir o que é família, o que é trabalho, o que é rua, o que é casa. Talvez você jovem não esteja discernindo o que é liberdade, o que é cativeiro, o que é amor, o que é paixão. Talvez você não esteja discernindo essas coisas, e essas coisas estão misturadas, e você há anos está fazendo a opção errada. E quando nós temos opções erradas, nós temos consequências em nossa vida. Vamos olhando para trás e vamos vendo as encrencas que nós estamos entrando. Vamos colocar um fim nisso, meu irmão? Vamos colocar um fim nisso, minha irmã? Vamos nos apresentar a Deus. A palavra de Deus é muito clara. Jeremias 15, versículo 19. Anota aí para você ler depois. Depois que terminar o programa, você lê. Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Diz assim: se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás. E se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás a minha boca. É o que aconteceu com o Betinho. Ele começou a separar o que é bom daquilo que não presta. E a partir de então, vem se tornando boca de Deus para as pessoas. Mas também você pode ser boca de Deus para o teu filho, que não te entende. Mas não te entende porque você está falando enrolado. Boca de Deus para tua esposa, que também não te entende, mas porque você não está sabendo se expressar. Boca de Deus para o teu marido, para os teus pais, para o teu melhor amigo. Se tu te converteres, eu te converterei, e na minha presença ficarás. E se souberes separar o que é bom daquilo que não presta, serás a minha boca. Depois do intervalo, nós vamos ver como o Betinho vem se tornando boca de Deus para tantas pessoas. Fica aí, sai daí não, a gente volta rapidinho. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti. Vou me render ao seu amor e confessar minhas fraquezas. Sou pecador, também estou aqui para pedir perdão pelas almas que ainda não buscam seu coração. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti. Pelos que não creem, eu estou aqui. Te amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, esperar por quem não espera em ti.
Essa é pra mãe, hein? Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o teu filho. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar, vem me ensinar a sentir seu amor, a dizer meu sim, me ensina a esperar, a silenciar e em pé permanecer e ao seu filho obedecer. Maravilha essa música, gente. Maravilha. Bom, gente, seguinte, muitas promoções aqui o CD da nossa querida Gildete Leal, tá bom? Oferta ao Pai. Gildete, que foi membro da comunidade Canção Nova durante alguns anos e agora, depois de muito tempo, sem aparecer no cenário da música católica, grava o seu primeiro CD solo pela gravadora Canção Nova. Está aqui à sua disposição. Realmente um CD maravilhoso. E também da Juliana de Paula, que também acabou de lançar o CD aqui pela gravadora Canção Nova também. Ambas duas cantoras maravilhosas. Está aqui à sua disposição. E o livro também, Respostas para o Jovem PHN. Esse livro é muito bom, sabe por quê? Sabe aquela pergunta que você quer fazer, mas tem vergonha de fazer? Então, esse livro te ajuda. E vai ajudar você, mãe, também, que quer ajudar o seu filho na educação do seu filho. Aqueles grilos, aquelas coisas que o seu filho não vai perguntar para você nunca, jamais. E você talvez também não tenha coragem de responder, né, se ele perguntar. Mas a gente se antecipou, nós fizemos a pergunta, demos a resposta. Isso vai te ajudar no relacionamento, no ensino, na educação do seu filho, também na formação do seu grupo de oração para jovens, tá bom? Está aqui, Respostas para o Jovem PHN. Meu amigo Betinho, e daí? Você se converteu, começou a perseverar, que é muito importante isso, são duas coisas muito interessantes. Primeiro, você se converte, e essa conversão, a própria palavra diz, se tu te converteres, eu te converterei. Ué, duas conversões, como é que é isso? Vamos melhorar. Se tu te converteres, eu te transformarei naquilo que eu pensei para você. Ou seja, pela sua perseverança, Deus foi transformando a sua vida. E aí, qual foi o novo que Deus apresentou para você? Então, na própria renovação carismática, eu fui me descobrindo como alguém que tinha uma utilidade, né, para Deus. E dali os ministérios foram desenvolvendo. Muito rápido eu me tornei um pregador da palavra ali, dentro do movimento. A minha vida toda aconteceu dentro do movimento, né? A minha transformação. Na nossa casa nós somos 6 irmãos. Eu fui o primeiro mesmo a entrar de cabeça assim na igreja com tudo. Hoje toda a minha casa serve a Deus. Maravilha. Todos. Tem uma irmã mais nova que tem 5 filhos. Alguns anos atrás era muito engraçado que 5 escadinhas, 5 crianças mesmo. Ela teve filhos muito rápido, um atrás do outro. E os 5 eram coroinhas na igreja. Coisa linda. Aliás, o mais velho, com 15 anos, o padre
já deu ele a ordenação de ministro da Eucaristia, muito novo, né? Minha casa hoje, graças a Deus, é uma bênção. E então, muito novos ministérios foram desenvolvendo, né, dentro do movimento, e fui me identificando com o carisma pentecostal da renovação carismática, né? E a própria Beata Helena Guerra, né, que é a patrona do movimento, eu me identifiquei demais com ela. E dali nasceu a comunidade Marca, do seio da renovação carismática católica, né? Nós somos frutos do movimento. E a comunidade, ela foi se descobrindo. Primeiro, nós somos sustentados por 2 pilares. O avivamento e a redenção. Está no nosso nome, Marca. Missão de avivamento e redenção, comunidade católica. Nós entendemos o avivamento de 2 maneiras. O avivamento que é o que a própria palavra diz, dá vida ao que está morto. O meu testemunho é um avivamento. Alguém que estava à beira da morte, estava morto para a sociedade, Deus trouxe a vida. Entendemos no avivamento da forma sobrenatural, como aconteceu diversas vezes na história da igreja. O próprio nascimento da renovação carismática católica é uma onda de avivamento sobrenatural, uma resposta de Deus ali que balançou as estruturas da terra. A renovação carismática católica hoje é uma graça muito grande para a igreja, né? Então, nós entendemos o avivamento, sim. E a redenção, que para nós é ali, do jeito que está no dicionário. A redenção, pagar o preço por algum escravo. De que maneira nós podemos fazer isso? De forma espiritual. Nós pagamos o preço por alguém que está escravizado espiritualmente. Então, onde o Senhor nos chama a desenvolver um trabalho assim, do qual nós podemos pagar o preço. Quando a gente fala pagar o preço, é pagar o preço com a vida, com a entrega, com a doação. E aqui, para pegar um gancho nessa palavra que você trouxe, o Senhor me fala no coração, Romanos 6, versículo 19, que Paulo fala assim: como puseste os vossos membros a serviço da impureza e do mal, e o termo deles é a iniquidade, ponde-vos agora os vossos membros a serviço do bem, ou seja, os mesmos com membros. Com muito mais empenho. Exatamente. Né? Os mesmos membros que Deus nos deu, que nós usamos um dia para praticar o mal, nós podemos usar para fazer o bem. Então, às vezes, as pessoas olham para mim e falam: nossa, mas o jeito dele é muito assim. Porque eu me expresso gesticulando, às vezes falo alto demais, mas eu sempre fui assim. Quando eu era lá no mundo, vivia aquela vida no mundo desregrado, eu era assim. É o meu jeito. O meu filho mais novo, ele é o meu xerox. O tempo todo ele grita, fala alto. Miguel, fala baixo, né? Tem que ficar insistindo com ele. Fala igual o pai, não. É isso. Então, hoje nós desenvolvemos um trabalho de pagar o preço assim, nesse sentido, de dar vida pelo outro. Então, hoje, nós desenvolvemos um trabalho ali em Sete Lagoas, pastoral de rua, onde nós evangelizamos os irmãos na rua, escutamos os irmãos de rua, levamos roupa, comida, cobertores, etc. Aquilo que é necessário para os irmãos de rua. E a gente faz esse trabalho em comunhão com a Toca de Assis lá, aconselhados pelo nosso bispo, que pediu que nós fizéssemos juntos. E assim a gente faz toda semana esse trabalho juntos ali com a Toca. Também evangelizamos nos sistemas carcerários, né? Como você disse, no presídio, na APAC e no CEIP. Nos presídios e na APAC, a gente evangeliza os adultos, tanto homens quanto mulheres. E no CEIP, para jovens, adolescentes e crianças, né? Que também do sexo masculino e feminino. E encaminhamos muitos casos para a Fazenda de Recuperação, que hoje nós temos parcerias. Graças a Deus, nós estamos na iminência de construir a nossa casa de recuperação agora. E creio que é mais uma casa que Deus vai levantar para também ajudar nessa prevenção do combate contra as drogas.
hoje é um pouco daquilo que a gente faz ali em Sete Lagoas. Então, é um trabalho, Dunga, que exige muito de nós. Então, a comunidade marca, em algum momento, Deus precisou que nós dessemos mais. Então, nós abrimos mão de tudo, né? Somos hoje 6 membros de vida na comunidade, e outros 4 de aliança, né? Nós precisamos abrir mão disso, da nossa vida, pela necessidade. E claro, identificando o carisma, né, a vocação de cada um, nós fomos nos entregando e doando para a obra de Deus, porque o nosso trabalho ele é de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. E uma coisa muito bonita que o Betinho está dizendo, e você está acompanhando agora as fotos, né, que, olha só, cada foto bacana, a alegria da presença, aquilo que o Papa Francisco está nos pedindo, né, que a gente vá ao encontro das pessoas, que a gente vá às ruas, aos hospitais, aos presídios, às cadeias públicas, onde houver alguém que realmente necessita da palavra de Deus. Todos nós necessitamos, é claro, mas existem pessoas que necessitam mais. Está aí o sistema da APAC, que é super bacana. Em Minas Gerais, a APAC realmente cresceu muito. É um sistema prisional diferenciado. É preso cuidando de preso. Exatamente. É uma coisa que eu já tive a oportunidade também de visitar, de registrar em programas também esse excelente trabalho da APAC, que merece todo a nosso elogio. Mas o bacana é isso, uma comunidade de avivamento e de redenção, né? Esse jeito do fogo, de rezar, mas, ao mesmo tempo, o que eu tenho percebido é que as pessoas que têm tido esse chamado, realmente, de uma oração bem carismática, mas o que eu tenho visto aqui no programa, e graças a Deus, o Fábio tem trazido muita gente aqui que tem levado essa linha de trabalho. Interessante como essas pessoas também têm se aprofundado no catecismo da igreja, na palavra de Deus, nos documentos da igreja e nas obras sociais. Então eu vejo assim, um amadurecimento muito bonito acontecendo, que não é apenas aquilo que você poderia chamar do oba-oba, né? do fogo de palha. Não é isso não. O que eu tenho percebido, e graças a Deus nós temos mostrado para você aqui no programa PHN, são pessoas que realmente foram profundamente tocadas, resgatadas por Deus, e que, uma vez tocadas, agora movidas por esse fogo abrasador, esse avivamento, têm descido a níveis para chegar até pessoas com trabalhos concretos, sociais, mas ao mesmo tempo sustentando tudo isso com uma oração carismática maravilhosa. São tempos novos da nossa igreja, e você, mais do que ninguém, que foi resgatado por tudo isso, hoje é um canal de graça para que muitas pessoas também encontrem aquilo que você encontrou. É uma realização pessoal na sua vida também. Verdade. E linkando isso que você acabou de falar, nós percebemos que nós que estamos nessa linha, vivendo o avivamento intensamente, entregando a vida, porque nós cremos piamente no mover de Deus, porque nós vivemos isso diariamente, e nós percebemos que nós estamos numa linguagem muito próxima do protestantismo, porém não podemos perder a nossa essência. Por isso agora, né, a gente vai está realizando este encontro. Daqui que eu seguro para você, você fala. E que é o Somos Um, que é bem dentro da linha que a renovação propõe esse ano, né, a unidade, né, e um avivamento pregando o quê? A patrística. Nós vamos vivenciar os primórdios da igreja. Podemos dizer, os pilares da igreja. Dali da patrística saiu todos os dogmas de fé, né? Toda a heresia que era contrária foi defendida aí na patrística. Então, nós não podemos perder a nossa essência, né, Dunga? Então,
este encontro que vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 de julho, em Sete Lagoas. Está aberto para o Brasil inteiro, só entrar no site www.missãomarca.com.br. Você pode fazer sua inscrição, organizar sua caravana, vai ter hospedagem, acolhida. Para crianças também vai acontecer o evento. Então, vai estar ali muitas pessoas no Brasil pregando conosco esse dia. Então, Fala o nome das pessoas que estão aqui no cartaz, que então vamos lá. muito bacana. Fala aí quem vai estar Padre presente, tá? Anderson Guerra, de São Paulo. Vai estar o Jean, do norte de Minas. Vai estar conosco o Fernando, de Belo Horizonte. A Mariana, da comunidade Elion. A Sandra Marra, lá do Paraná. Vai estar conosco o João Vitor, do sul de Minas. Também o Paulinho Sá, a Aline Brasil, o Charles Vieira, o Fábio Lira, a Alessandra Santos, de Belo Horizonte, Daniel Pio, ambos da Renovação Carismática, senhora Deli, da comunidade Santa Terezinha, de Sete Lagoas, Gente que não acaba Evandro mais. Nunes, o Neto Monteiro, um grande músico lá de Pernambuco, Giza Oliveira, que é no nosso grupo de oração de Sete Lagoas, Flávio Nascimento, também, de Contagem, fundador de comunidade, e eu. Essa Bacana, galera toda que aí. legal. Repete o dia para nós aí, dias 25, 26 e 27 De de julho, julho agora. agora. Depois do Depois PHN. do PHN. Um Isso. final de semana depois do PHN. Exatamente. Bacana. E olha, como é que pode, né? Deixa eu botar aqui assim. Um jovem perdido nas drogas, um jovem perdido na prostituição, um jovem perdido nas dívidas, envolvido com torcidas organizadas. E aqui uma observação: que bom que as torcidas organizadas possam verdadeiramente vir a ser organizadas. A você que gosta, que ama o futebol, e nós estamos no mês ainda do futebol, é uma paixão nacional, um instrumento de disciplina para muitos jovens, para tirar muitos jovens da rua, mas não podemos instrumentalizar a torcida para fazer arruaças, para fazer tráfico de drogas, para causar violência. É necessário que tenhamos uma consciência, um apelo aqui aos jogadores, um apelo aqui aos dirigentes, um apelo aqui aos presidentes de clube. Depende de nós para que isso mude, porque ninguém quer mais violência, ninguém quer voltar para casa machucado, nenhuma mãe quer ver o seu filho ou não receber mais a notícia do filho, ou receber o filho morto ou machucado depois de um espetáculo no campo de futebol. Então, dá para a gente mudar muita coisa. Mas esse jovem que está aqui, que viveu tudo isso, hoje é servo. Hoje é canal da graça de Deus. O que você diria, ô Betinho? Pode usar essa câmera que está à sua disposição. O que você diria para esse jovem que, como você, ainda cedo, 14 anos de idade, quis viver tudo aquilo que é próprio da vida do jovem, porém, vinculado ao pecado? Ou seja, dá para você gostar de futebol, ir ao campo de futebol, dá para você ter o seu açougue, dá para você ser um pequeno empresário, um microempresário, dá para você, enfim, se divertir sem vincular tudo isso ao pecado. Mas tem muita gente que ainda está preso. O que você diria, com essa experiência de vida, e uma vez resgatado, o que você diria para esse jovem que está em casa agora, te vendo, e que está precisando também mudar de vida? Eu diria aquilo que eu estou contando aqui na minha vida. Eu não vim aqui para contar uma história que eu li, ou um filme que eu assisti, uma história que alguém me contou. Estou contando aqui uma história que eu vivo na minha vida todos os dias. Então, fica esta palavra. A Beata Helena Guerra, ela escreve ao Santo Padre, o Papa Leão XIII, ela diz: Santo Padre, o mundo é mau. E o espírito de Satanás triunfa sobre uma sociedade pervertida. Por quê? Porque é bom que veneremos os santos, mas
Quem é que adora? Quem é que entrega a vida? Quem é que busca aquele que faz os santos? O Espírito Santo. Então, fica esta palavra, como puseste os vossos membros, Romanos 6,19. Jovem, como você tem usado os seus membros, os membros que Deus te deu, porque a Bíblia diz que você é templo vivo do Espírito Santo. Então, esses membros que você tem, são membros que o próprio Deus te deu e te fez templo vivo. Como pusestes esses membros a serviço da impureza e do mal, e o termo dele é a iniquidade. Vamos agora inverter a situação. Por que não agora fazer diferente? Usar os mesmos membros que Deus te deu, a sua mente, as suas mãos, os seus pés, os seus olhos, a sua boca, os membros que Deus te deu para praticar o bem. E o termo dele é a santidade. A Bíblia diz que, Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Significa que aquilo que nós vamos receber enquanto permanecermos no pecado é uma morte eterna. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O que te aguarda, meu querido, o que te espera, é muito mais do que aquilo que você sonhou, pensou, imaginou. Põe a mão no ombro dele, hein, mamãe? Porque enquanto esse filho estava longe, perdido, sumido, essa mamãe aqui rezava, procurava e não desistiu do filho. E agora está aí a esposa também do lado. Os filhinhos estão dormindo lá, não deu para... Ou então estão ocupados, né? Mas que coisa linda para a gente poder ver o resgate de alguém. Um resgate acontecendo de fato na vida de uma pessoa. Eu quero deixar aqui para você essa imagem que você está vendo aqui. Eu quero também pedir a Deus que sustente a sua fé de mãe, a sua fé de pai, a sua fé de esposa, de esposo, de filhos que estão sendo exigidos na alma, porque são chamados a interceder por alguém. É o seu pai que está no adultério, na droga, na cachaça. É o teu filho que está na maconha, na cocaína, e você não sabe mais o que faz. É teu cônjuge que esfriou com você e você não sabe também o que faz. Luta, persevera, porque aqui está uma mãe que perseverou e hoje está aqui, em rede nacional, do lado do filho. Dá um beijo do filho, mãe. Quem diria, hein? Que um dia iria ver o filho pregando e testemunhando. Vai chegar o seu dia também, tenha certeza disso. Queria que você, ao dormir hoje, nem pensasse que o Brasil perdeu. Esquece isso. Isso é jogo. Isso é esporte. Isso aí é uma loteria. Não é isso que muda a tua vida, não. A tua vida muda quando você se assume como mais do que vencedor em Jesus Cristo. Isso muda a tua vida, tá? O juiz apitou. Acabou o jogo. Todo mundo volta para casa. Volta para os seus problemas, para os seus sonhos. Vamos tocar o barco. Vamos tocar para frente. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para vocês. Obrigado pela coragem de dar o testemunho. E parabéns pela comunidade e por tudo aquilo que vocês estarão fazendo. Eu sei que tem uma camiseta para mim aí, né? Tem. Me dá aqui. Obrigado. E eu tenho uma camiseta para você. Pega essa gente do bem aí, do Grêmio. Essas cores do Grêmio aí. Isso, traz aqui, que é a P que tem ali. Daqui, deixa que eu pego aqui. Obrigado. Está aqui, meu querido. Essa aqui é sua. Porque você, ao viver o PHN, foi se tornando gente do bem. E eu tenho certeza que lá onde você mora, lá em Sete Lagoas, tem muita gente do bem também. E a gente troca essas experiências aqui, olha.
Deus abençoe você que acredita. Vem cá, mamãe, pertinho aqui, fica aqui no meio. Vem cá, esposa. Vai subindo as letrinhas aí da tela e a gente vai cantando que existe uma possibilidade de restauração na vida de cada um de nós. Semana que vem, nós teremos um PHN especial, um programa PHN especial. Vai ser musical. A maior parte dos cantores que estarão cantando, fazendo show no acampamento PHN, estarão aqui no programa PHN. Vai ser um PHN bem legal. Quero que você fique atento. Terça-feira, 10 da noite, um PHN musical aqui no horário desse programa maravilhoso. Vai ser lindo. Nós vamos colocar essa pilha em você para que você venha e vamos dar uma palhinha do que vai rolar aqui, tá bom? Deus abençoe e até terça-feira com um PHN especial musical, se Deus quiser. Valeu. Pare, meu irmão. Pare de se maltratar. Pare de se maltratar. Não queira aos outros culpar. Diga por hoje não. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão e abra o seu coração. Volta para Deus, volta para o seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, passar todo o pecado, vencer. Um novo homem vai nascer. Valeu, gente. Até semana que vem, se Deus quiser.